Olá, que a paz de Cristo esteja na tua vida, no teu coração. A lição que vamos estudar hoje tem como tema a promessa de cura divina. O texto áureo está em Isaías, capítulo 53, e o versículo 4. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. A verdade prática diz-nos o seguinte: Jesus é o médico dos médicos e não há enfermidade que ele não possa curar. Meu Deus, que lição maravilhosa! O texto da leitura bíblica em classe está em 3 textos bíblicos. O primeiro é Isaías capítulo 53, versículos de 1 a 5. Depois temos Mateus capítulo 8, versículos de 14 até o versículo 17. E por fim, nós temos Tiago capítulo 5, versículos 14 e 15. Vocês observaram que eu não usei a palavra verso, e sim versículo. Por quê? Verso nós só temos na literatura sapiencial. Quando se trata de um texto que não é poético, é profético, é narrativo histórico, esses textos não se fala verso. Verso é só para poema. Poemas é que tem versos. Então, na Bíblia, só se fala versos nos 5 livros poéticos: Jó, Salmo, Provérbio, Eclesiastes, Cantares ou Cânticos de Salomão. Só nesses 5 livros. Não se fala verso em Isaías, em Mateus, em Tiago, nas cartas. Não se fala. Somente na literatura poética, ok? Muito bem. Mas como o tema da nossa lição aqui é a promessa da cura divina, já de arrancada, nós temos aqui no tópico 1 da nossa lição, promessa bíblica da cura divina. Essa promessa, ela fora feita pelo profeta messiânico, o profeta Isaías. O capítulo 53, falando da solução para a queda humana, que é Jesus, o seu sacrifício na cruz. Então, o capítulo 53 fala do sofrimento e morte do nosso Senhor Jesus, e morte expiatória, em nosso lugar, E aqui é conhecido na teologia como cura na expiação. Cura na expiação. Espiar é tomar o lugar do outro. Morrer, a morte expiatória é a morte no lugar do outro. É a morte chamada como substitutiva. Espiar é a substituição. Então, a cura na expiação é a cura quando Jesus morre em nosso lugar pelos nossos pecados. E ali há 2 tipos de cura. Primeira é a cura espiritual, porque o pecado nos fez enfermos, espiritualmente falando. Mas o profeta Isaías, ele vai além. Usado pelo Espírito Santo, ele profetiza a cura física. Ele profetiza a cura física quando diz aqui, no texto da leitura bíblica em classe, que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Aqui ele estava falando exatamente da cura física. E o cumprimento desta passagem bíblica não é uma interpretação. A própria Bíblia já explica. O evangelista Mateus, no capítulo 8, versículo 17, falando
das curas que Jesus estava efetuando, cura física. Então o evangelista Mateus, no capítulo 8, versículo 17, ele declara: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, no capítulo 53. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Aqui, o evangelista Mateus está relatando que Jesus chegou na casa de Pedro, curou a sua sogra e depois chegou muitas outras pessoas enfermas e Jesus as curou todas elas. Portanto, quando Jesus efetua aquela avalanche de curas físicas e o povo ficou admirado, então Mateus ele fala: isso que está acontecendo é para que se cumprisse a profecia messiânica em Isaías, tá? Então, a cura da expiação, ela é um fato irrefutável, é um axioma, é uma verdade incontestável, ok? Então, é a promessa da cura divina. O Senhor Deus prometeu curar e ele cumpriu quando Jesus estava aqui na terra. Jesus, no seu ministério, ele operou muitas curas, curou muitas pessoas, como eu acabei de dizer agora, a sogra de Pedro. Ainda no tópico 1 da nossa lição, agora já o subtópico 3, diz assim: os ministros são chamados a orar e a ungir os enfermos. Então, quem são chamados? Os ministros. No texto da leitura bíblica em classe, está uma passagem bíblica muito importante, porém, muito mal usada. Aqui diz assim, Tiago 5, 14 e 15. Está alguém entre vós doente? Chame o presbítero da igreja e orem sobre ele, ungindo com óleo ou azeite, em nome do Senhor Jesus. E a oração da fé sarará o doente, e o Senhor o levantará. Se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Esse texto é um texto riquíssimo. E eu quero explicar bem esse texto de Tiago. Primeiro, está alguém entre vós doente? Chama o presbítero da igreja. Alguém pensa que presbítero, que o pastor... Está alguém doente, não pode chamar o pastor para orar, tem que chamar o presbítero, porque a Bíblia fala o presbítero. Alguém pensa isso. Só que esse pensamento ele é completamente equivocado, errado, completamente. Por quê? Porque presbítero na igreja, a palavra presbítero na Bíblia é sinônimo de pastor. Pastor e presbítero, essas palavras na Bíblia são sinônimas, tá? Na Assembleia de Deus, nós temos até agora a declaração de fé. Na declaração de fé, diz que o presbítero é um pastor auxiliar. É um pastor que auxilia um pastor local, tá? Então é o presbítero. Então, tanto na declaração de fé, bem como na Bíblia Sagrada, o pastor, ou melhor, o presbítero, ele é o pastor. Pastor, você pode provar isso? Você pode provar isso? Porque a vida inteira eu nunca soube que presbítero é pastor. Em Atos, capítulo 20, versículo 17, tá assim: de Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. Em outras traduções, está escrito assim: de Mileto mandou chamar a Éfeso os presbíteros. No original grego, a palavra ancião aqui é presbítero. Não, isso aqui não é pessoa de cabelo branco, pessoa idosa não, tá? Aqui no original grego, está assim: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E eles chegaram ali, fizeram uma reunião. E Paulo começa a reunir com esses irmãos, esses presbíteros, e chegamos então ao versículo 28. Então,
põe em mente aí a seguinte questão. Está uma reunião de presbíteros. Paulo é um apóstolo. Então Paulo agora está falando, os presbíteros estão todos sentados. E Paulo está falando, gente, mandei vocês vir de Mileto. De Mileto, eu aqui em Mileto. Mandei chamar vocês que estavam lá em Éfeso, tá bom? Vocês vieram, vocês estão agora reunidos aqui. Bom, aproveitando que vocês, presbíteros, estão reunidos aqui, e Paulo então começa a conversar com eles. Aí Paulo vai falando, capítulo 20 de Atos, versículo 17, vai falando, e chegamos ao versículo 28. E no versículo 28, lembra, falando com presbíteros, Paulo fala com eles assim: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Ora, Paulo está falando para os presbíteros, presbíteros, olhem por vós e pelo rebanho, que o Senhor constituiu vocês bispo. Ué, é presbítero ou é bispo? Paulo está dando esse título às mesmas pessoas, à mesma plateia. Olha, presbítero, o Espírito Santo constituiu vocês presbíteros, bispos, para apacentar a igreja de Deus. Olha, esses três títulos são dados para os mesmos obreiros reunidos, ok? Então, aí fala, presbítero, vocês apacentem o rebanho de Deus, que o Espírito Santo constituiu vocês bispo para apacentar. Quem apacenta é o quê? Pastor. Paulo estava reunido com quem? Presbítero. E disse para eles que o Espírito Santo tinha constituído eles, né, os constituído bispo. Então esses três títulos, bispo, pastor e presbítero, é dado para as mesmas pessoas, na mesma reunião. Então observe bem que a Bíblia está dizendo que bispo, presbítero e pastor são títulos sinônimos para quem apacenta, para quem dirige um rebanho do Senhor. Tá? Então, pare com essa besteira de ficar, tá alguém doente, tem que ser o presbítero. Não chama o pastor não, porque a Bíblia fala presbítero. Pastor e presbítero é a mesma coisa. Aqui a Bíblia está falando dos líderes da igreja. A lição usa o termo ministro, tá? O ministro, tá certo? Então, o apóstolo Tiago, quando fala, chama o presbítero da igreja, Tiago está dizendo, chama o pastor da igreja local. E ele vai ungir. Não é qualquer pessoa que vai ungir, é o pastor local, ok? Então, a palavra presbítero, né, ela é conduzida para um líder local. A palavra bispo vem do grego, eu até anotei aqui, a palavra bispo vem do grego, que significa supervisor administrativo. Então, quem é um pastor, ele também tem a função de bispo, porque ele organiza as questões administrativas da igreja, ele é um supervisor, ele supervisiona, né, os trabalhos na igreja. Então, isso aí é a função de bispo. E a palavra pastor vem do grego paimono, que significa guiar, cuidar, tomar contas. Note que guiar, cuidar e tomar conta não é a mesma coisa que supervisor administrativo. Significa que um pastor, um presbítero, ele pode ser, ele executa a função de bispo, que ele supervisiona, tá? Ele também, aí agora já é a função de pastor, ele vai cuidar, ele vai guiar, ele vai tomar conta. Então, o bispo seria, na prática, mais usada para o presidente da igreja, que ele cuida mais das funções burocráticas, administrativas da igreja. Agora, ele é também pastor, que ele também apacenta. Geralmente, os pastores presidentes pastoreiam a igreja sede, né? Então, ele é também pastor, tá? Mas, na sua maioria,
das suas ações é a função de bispo, de supervisor administrativo, ok? Então, só para você entender que tanto bispo, pastor e presbítero, na Bíblia, trata-se das mesmas pessoas, no caso, de quem apacenta, né? O pastor, ele ocupa também esse título, ou seja, pastor, bispo e presbítero são títulos sinônimos para o pastor, ok? Muito bem. O texto aqui de Tiago fala assim: está alguém entre vós doente, chame o presbítero da igreja e orem sobre ele com azeite. A pergunta é: quem pode ungir um doente? Só o pastor, só o presbítero, o líder da igreja, os obreiros locais, os ministros é quem pode ungir. A irmã do círculo de oração, com todo respeito, ela não está autorizada pela Bíblia para ungir ninguém. Hoje em dia, nas lojas, nas livrarias evangélicas, vende muito óleo ungido, né? Azeite, e as pessoas chegam lá e compram. Você acredita? Eu soube de uma notícia bizarra, até assim, parece até foi uma notícia tão supersticiosa que parece até piada gospel. Uma irmã do círculo de oração que eu conheci, ela não dormia sem se ungir. Ela gastava muito azeite, muito óleo ungido, aquele óleo que eu comprava, azeite ungido, perfumado. E ela agora, todo dia antes dela deitar, ela se ungia toda. Aí alguém perguntou: mas irmã, por que a senhora faz isso? Gente, eu estou falando de alguém que eu conheci, na história inventada. Eu conheci essa irmã. Tá? E a irmã disse: é para a minha proteção, para que à noite nenhum mal me atinja, nenhuma doença, nenhuma coisa ruim. Então, por isso que eu não saio de casa sem me ungir, pastor. Veja lá, a Bíblia não respalda essa atitude. Essa é uma atitude reprovada pela palavra de Deus, uma atitude mística, uma atitude que não tem nenhum valor espiritual. Então, além das mulheres não poder ungir, porque a unção só pode ser feita pelo ministro na igreja, tá? Além da mulher não poder ungir, a unção é só para quem está doente. E mesmo assim, a pessoa doente deve pedir a unção, tá? Deve pedir a unção. Chama o presbítero, ó, chama o presbítero. A pessoa está pedindo. Não sai ungindo, todo está doente, que eu vou te ungir. Não é assim. A unção tem que ser pedida. Segundo lugar, só pode ungir quem é ministro. E em terceiro lugar, não é o azeite, não é a unção que cura. A Bíblia diz, versículo 15 de Tiago 5, a oração da fé sarará o doente, o Senhor o levantará. Quem cura é Deus, não é o óleo que cura. Através da oração da fé, o Senhor vai curar o doente. O óleo é apenas, a unção é apenas um símbolo de fé. Mas quem cura é Deus. Óleo não cura ninguém. Em quarto lugar, o óleo não é para proteção. Não pode ungir carro, ungir casa, ungir porta, ungir roupa. Quem faz isso, quem coloca elementos, água ungida, essas coisas, isso é oriundo da feitiçaria, não é da Bíblia. Então, as pessoas que ungem carro, ungem porta, ungem chave, estão imitando a feitiçaria. É imitação da feitiçaria. É um ato místico, não é bíblico, tá certo? Então, você quer ter uma vida de fé respaldada pela palavra de Deus, a unção é para o doente. Está alguém entre vós doente? Então, aí sim, entra, a pessoa pode pedir um pastor, um ministro, para ungir a pessoa, e ela será curada pelo Senhor, não é pelo óleo. Ok? Muito bem. Vamos então para o nosso segundo tópico da nossa lição, a origem e consequência das doenças. Bem, a origem das doenças está no Éden, por ocasião do pecado.
quando o pecado entrou no mundo, nós vamos aqui para Gênesis, capítulo 3, quando temos aqui o relato, então, das doenças. Olha só, como consequência do pecado, veio as doenças. Olha lá o versículo de número 16 do capítulo 3 de Gênesis. Multiplicarei, e a mulher disse o Senhor, multiplicarei grandemente a tua dor. Ó, com dores dará luz a filho. Aí já no versículo 17, e Adão disse, porquanto deste ouvido a tua mulher e comeste da árvore que eu odeio que você não comeste, dizendo, maldita é a terra por tua causa, olha só, com dor comerás delas todos os dias, com dor, ou seja, haveria doenças. As doenças tiveram origem na queda, no pecado, Por isso que quando o profeta messiânico, em Isaías, né, o profeta messiânico, Isaías, capítulo 53, quando ele fala da solução, que é a morte expiatória de Jesus, ele fala da cura, porque cura não somente a alma, mas também as doenças físicas que só deram origem por causa do pecado. Consequência das doenças, obviamente, vai diminuir a vida das pessoas, os anos de vida irão diminuir, e as pessoas, então, vão morrer mais cedo, terão uma vida mais curta por causa do pecado e das doenças. O escritor na revista diz assim, a Bíblia revela que Adão viveu 930 anos. Sete, filho de Adão, 912. Nota que vai diminuindo. Enos viveu 905, olha, Adão 930, Enos 7, 913, Enos 905, vai diminuindo. Chegamos no período do dilúvio, a Bíblia diz, em Gênesis 6, 13, né, que o limite da vida era 120 anos, olha como é que diminuiu. Aí já o salmista, no Salmo 90, diz que a duração da vida humana é de 70 anos. Alguns, pela robustez, sua saúde, chega a 80, mas o que passa disso é canseiro e infarto. Note, de 930 veio para 70. Por quê? Porque a vida diminuiu tanto assim, por causa do pecado e das doenças. Agora, no subponto 3 está assim, a proliferação de doenças. Com o aumento do pecado, as doenças proliferaram e a ponto de atingir doenças físicas e mentais. As doenças físicas, obviamente, né, as pessoas sabem, paralisia, a parada cardíaca, respiratória, enfim, a própria diabetes, né, são doenças físicas, mas tem também as doenças mentais. Aqui, o escritor da revista, nosso querido irmão, ele se equivoca e ele coloca Alzheimer como uma doença mental. Note, nunca diga isso, que Alzheimer não é uma doença mental. Alzheimer é uma doença física. Eu fiz uma pesquisa um pouquinho aqui, porque eu já desconfiava, na nossa igreja, né, nós temos um irmão que sofre de Alzheimer, então eu relaciono com ele e a gente tem muitos dados. Eu já sabia que Alzheimer não é uma doença mental, ela é uma doença física. Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, ou seja, é uma condição que envolve a degeneração progressiva das células no sistema nervoso, note, totalmente físico, particularmente no cérebro, tá vendo aí? Físico. Embora seus sintomas se manifestem de forma mental, os sintomas é que são mentais, como a perda da memória, dificuldade de raciocínio, alteração do comportamento, mas a origem é física, pois está associada à deteriorização das células cerebrais. Essa doença envolve um processo físico, como
acúmulo de proteínas anormais, chamada de beta-amiloide e tal, que prejudicam a comunicação entre os neurônios e levam a pessoa à morte. Portanto, podemos dizer que Alzheimer é uma doença física que provoca sintomas mentais e cognitivos. Assim é. Deus me deu oportunidade muito grande quando eu ainda jovem comecei a pastorear. Eu já estou com 25 anos de ministério pastoral, e eu comecei a pastorear muito novo, e eu vi diante de mim a igreja crescendo muito, então eu fiquei muito preocupado de não pastorear com qualidade. Então fiz uma pós-graduação em aconselhamento clínico para atender os irmãos que tinham mais idades, famílias, para que eu pudesse aconselhar de uma maneira mais saudável, clínica e responsável. Tá? Então eu fiz essa pós-graduação. Como é a área da psicologia, né, o aconselhamento clínico, então estudamos mais especificamente as doenças. Então, falando do campo das doenças psicossomáticas, doenças mentais, nós temos as neuroses e nós temos as psicoses, tá? Que são doenças, aí sim, doenças mentais. A neurose, para você ter uma ideia, é uma doença mental. A neurose é um termo historicamente que se refere a um grupo de transtornos psicológicos caracterizados por sofrimentos emocionais, olha lá, da mente, mas que não envolve perda de contato com a realidade. Então a neurose não envolve perda de contato com a realidade, quando ocorre em psicose. No caso, a neurose hoje é um dos termos mais usados, né, na psiquiatria moderna, mas ainda ajuda a descrever transtorno de ansiedades, sintomas emocionais e recorrentes. Então, alguns exemplos aqui de neuroses. Exemplos de neurose. Transtorno de ansiedade generalizada, chamada TAG. Isso aqui é uma doença, né, psicológica, né, doença mental, neurose. Segundo, transtorno obsessivo compulsivo, chamado de TOC. Quem nunca ouviu falar de TOC? Transtorno obsessivo compulsivo. Já viu aquela pessoa que não consegue trabalhar sem primeiro organizar tudinho, fica nervoso se vê um copo fora do lugar? Isso é TOC, né? É o transtorno obsessivo compulsivo. Claro que isso tem graus, tá? Uns menos graus, outros mais. Tem gente que é tão grave que tem que tomar remédio, mas outros está dentro mais ou menos da normalidade. Também transtorno de pânico. Já ouviu falar em crise de pânico? Está dentro das neuroses, doenças mentais. Transtornos fóbicos. Já viu a pessoa que tem fobia de lugar fechado? Neurose. Transtorno de estresse, neurose. Transtorno depressivo. Depressão faz parte das doenças neuróticas, das neuroses. São doenças mentais, não são físicas, são mentais. Agora, dentro das doenças mentais, nós temos também as psicoses. Aqui já é coisa mais grave. Nas psicoses, nós temos aqui a neurose não envolve perda da realidade. A pessoa tem noção da realidade. Já a psicose, a pessoa perde a noção da realidade. Tá? Exemplo de psicose, esquizofrenia. O esquizofrênico, ele tem alguns sintomas, tais como alucinações, delírios, pensamentos desorganizados, alteração do comportamento. A psicose, viu? Que uma pessoa tem mania de perseguição. E às vezes, como diz aqui, ela tem alucinações. Ela vê que tem alguém dentro da casa dela. Ela vê alguém com a arma dentro da casa dela. Ela vê alguém tentando matá-la. Então ela tem visões, né? Ela sai da realidade. Ela fantasia. Isso é um esquizofrênico. A esquizofrênico, ele tem mania de perseguição, ele pode cometer crimes, tá? Porque, como eu disse, a psicose é uma doença da mente e é perigosa, tá? Perigosa. Então, isso aqui,
a esquizofrenia é uma doença da psicose, doença da mente. Depois, um outro exemplo de psicose é o transtorno delirante. Envolve a presença de delírios, delírios persistentes, acredita que está sendo perseguido, delirante. Transtorno bipolar em episódios psicóticos. Então, já viu o bipolar? Pessoa que sai do 0 para o 280 do nada e fica nervoso e quebra tudo. O bipolar também é uma psicose. Transtorno psicótico breve é a pessoa que tem alterações por um período. A pessoa é bipolar, mas por um período pequeno, depois passa, peraí, e tal. Também é chamada de psicose. Então, essas aqui, sim, são doenças da mente, entre outros, depressão, etc. Entre outros, que a lista é grande. Mas o Alzheimer, o nosso escritor, ele se equivoca, não é doença psicológica, doença da mente, psicossomática, não é doença da mente. O Alzheimer é uma doença física, tá bem? Muito bem. Indo aqui para o terceiro ponto da nossa lição, para a gente terminar. Jesus Cristo cura sim. A partir do Antigo Testamento, por exemplo, lá em Êxodo, olha como é que vai. E Deus, ao longo da história, Deus sempre operou a cura divina. A cura divina é algo da parte de Deus. Deus cura as pessoas. Diferente do espiritismo, que promete curas e não cura. Como eu já sou pastor há 25 anos, eu lido com batalhas espirituais, eu já vi pessoas que frequentam o espiritismo levar a pessoa doente e a pessoa ficou boa. Ficou boa daquela doença. Passa alguns meses, manifesta outra doença. Por quê? O que aconteceu lá no espiritismo? Um engano. Havia na pessoa o espírito de enfermidade. O espírito que tem doenças que não são de origens físicas e nem psicológicas, nem psicossomáticas. São doenças que são origens do mundo espiritual. Doenças do mundo espiritual. Existem muitas. Tá? Não dá tempo de a gente destrinchar aqui, mas existem. Então, um dos fatos que nós poderemos citar aqui de doenças oriundas do mundo espiritual, cito 2 exemplos bíblicos. Em Marcos capítulo 2, tinha um paralítico. Jesus chega para aquele paralítico e fala assim, olha, perdoados são os teus pecados. Aí o paralítico levanta e anda. Ué, aí alguém ficou assim, sem entender. Sabe por quê? Essa doença é de origem espiritual. A pessoa estava fisicamente atingida, mas era doença espiritual. Um outro exemplo é que tinha é conhecido na Bíblia como menino epilético. Um menino que o pai dele leva até os discípulos não podem expulsar aquele espírito mau, e ele cai no fogo, ele rola, ele tem ali epilepsia, tá? Mas aquela doença é oriunda de um espírito mau. Diz a Bíblia que Jesus repreendeu o demônio, o espírito mau, e curou o menino. Então note que aquela doença, que era física, ela tinha agora a origem no mundo espiritual. Então há doenças que são espirituais. Então o que acontece? Quando a pessoa vai no espiritismo, não acontece a cura. A cura verdadeira só é feita por Deus. Porque Deus, ele não substitui o espírito que está ali. Tirando o espírito, por exemplo, de paralisia e colocando um outro espírito que vai manifestar, é só uma questão de meses. Tá? Agora, Jesus não. Quando Jesus cura a pessoa, ela está curada mesmo. Um exemplo sou eu. Eu tinha uma alteração na veia do meu cérebro. E eu desmaiava. O médico me deu 6 meses de vida. Meu pai me levou à igreja. O pastor da igreja, que era um presbítero na época, ele me ungiu e orou por mim, o Senhor me curou. Eu tinha 12 anos. Hoje estou com 52 anos. Nunca mais aquilo me aconteceu, porque o Senhor Jesus me curou. E se eu for contar exemplo de curas aqui ao longo dos meus 25 anos de ministério pastoral, muitas pessoas eu já vi o Senhor curar. Ele cura. E a pessoa nunca mais volta a sentir aquela dor. A minha mãe foi desenganada dos médicos, os pulmões estouraram.
infeccionaram e estouraram. Quando ela falava, minha mãe falava, fedia a casa toda, cheirava mal na casa inteira. E então, os médicos mandaram minha mãe para casa para morrer em casa. Meu pai chamou as irmãs do círculo de oração. Elas não ungiram a minha mãe. Elas simplesmente chegaram lá e oraram pela minha mãe. E minha mãe foi curada. Então, Deus não depende do azeite, da unção para curar. As irmãs oraram e o Senhor curou minha mãe. Minha mãe, na época, tinha aproximadamente 30 anos. Minha mãe hoje está com mais de 60 anos, aposentada, nunca mais sofreu de nada, porque Jesus curou a minha mãe dos pulmões. Deus cura. Em Êxodo, capítulo 15, versículo de 26, está escrito assim: eu sou o Senhor que sara, eu sou o Jeová ou Yahvé Rafá. Yahvé Rafá é o Senhor que sara, é o Senhor que sara. Então, essa promessa é real. Deus cura. Jesus cura. E não curou antigamente conforme os sensacionistas. Já viu? E pessoas que seguem a teologia sensacionista diz que hoje Deus não cura mais, porque Deus já deu inteligência aos médicos. Isso é uma aberração. Isso é pregar um evangelho incompleto. Isso é uma falácia. Isso é incredulidade. Isso é uma aberração. Não se faz uma coisa dessa. Isso é descrer da própria Escritura. Jesus, tendo ressuscitado, em Marcos capítulo 15, Marcos capítulo 16, e o versículo 16 está escrito: quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem. Que não falam, vão seguir só os apóstolos, seguirão os que crerem, qualquer pessoa. Aqui não tem data para poder acabar os milagres. Não tem data. Os sinais seguirão os que creem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, quando beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E aqui, ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, os discípulos pregaram por toda parte, confirmando, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio dos sinais que se seguiu. O verdadeiro evangelho, o evangelho completo, ele é pregado com os sinais acompanhando, curas, milagres, prodígios, novas línguas. Isso aqui é o evangelho completo. Se você serve a Deus numa igreja que as pessoas não falam em línguas, não tem imposição de mãos, cura divina, você está numa igreja incompleta, que prega o evangelho incompleto, portanto, toma cuidado. Não aconselho que você fique numa igreja dessa. Fique numa igreja que prega o evangelho completo. O Senhor cura ainda hoje. A cura divina é uma promessa real que podemos desfrutar ainda hoje. Quantas doenças que a medicina diz que não tem cura? Desculpa. Mas a igreja é convocada, o pastor, o irmão da igreja chega lá, ora, e a pessoa fica completamente curada para a glória do Senhor. Recentemente, eu fui pregar num congresso, e ao chegar lá, uma irmã estava com uma infecção crônica no nervo ciático. E eu a chamei à frente. E não sabia, eu falei, quem está doente vem à frente, quem crê que Deus cura. E a pessoa então foi à frente, ela foi coxeando, foi arrastando a perna. E ela chegou ali mancando. Eu impus as mãos sobre ela, e quando eu orava por ela, eu sentia minhas mãos aquecerem, como uma bola de fogo caísse na minha cabeça, veio andando sobre meus braços, e aqui andando pelas minhas mãos, aquela bola de fogo saiu em direção à cabeça daquela irmã. E quando eu terminei de orar, eu disse àquela mulher, procurador. E a mulher, então, esse fato aconteceu na Assembleia de Deus lá em Humaitá, Minas Gerais. Estava lá pregando no congresso. E eu disse à mulher, agora, procurador, ela procurou, falou, anda. E ela começou a andar, abre aqui o corredor. Ela foi andando no corredor.
E eu disse, anda mais rápido. Ela foi andando rápido, eu falei, corre! E ela correu. Quando ela correu, irmão, ela voltou correndo no corredor da igreja, sem sentir dor nenhuma, chorando, com as mãos para cima, agradecida a Deus, porque o Senhor a curou ali instantaneamente na presença de todos. Jesus cura sim, cura hoje, curou sempre, vai continuar curando, porque Jesus é o Deus da cura. A promessa da cura divina é promessa bíblica. Desfrute dessa promessa. Que Deus em Cristo nos abençoe. Fale mais e melhor em nossos corações. Até a nossa próxima aula, se Deus quiser.